Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Bora falar agora sobre o São Paulo que não está atrás de um ou dois, nem três, mas sim de 4 reforços diferentes. Essa lista tem aumentado por conta dos acontecimentos dos últimos dias, só para refrescar sua memória. São Paulo inicia essa janela de julho pensando em contratar um lateral esquerdo, o alvo é o Alexandro. Além de um volante, o alvo é o Thiago Mendes, negociações que acontecem há mais de um mês. Mas, por conta da venda do Diego Costa para o Krasnodar, abriu-se a possibilidade da busca por um zagueiro, e essa busca já começou. Para piorar, no meio da semana, o São Paulo venceu o Grêmio por 1-0 no Morumbi e o Alisson saiu machucado, precisou passar por uma cirurgia por conta de uma fratura no tornozelo, pode ser que nem jogue mais, e o presidente Júlio Casares admitiu que agora o São Paulo está em busca de 4 contratações. Um lateral esquerdo, um zagueiro e 2 volantes, Thiago Mendes e mais um para suprir a ausência do Alisson. Importante contar que as tratativas por Alexandro e Thiago Mendes estão bem complicadas. O São Paulo fez uma primeira proposta ao Al Rayyan pelo Thiago Mendes, 1.200.000 euros. A resposta foi negativa, o Al Rayyan pediu 7 milhões de euros. São Paulo está fazendo uma segunda proposta um pouco maior, algo na casa dos 2 milhões de euros. Mas diante da diferença pedida pelo clube Qatari, difícil imaginar que essa negociação avance, a menos que o Thiago Mendes e o Paulo Pitombeira consigam convencer o clube do mundo árabe. Em relação ao Alexandre, o São Paulo já está perdendo a paciência com o lateral esquerdo que não toma sua decisão. Ele tem afirmado que gostaria de continuar jogando no futebol europeu. Para completar, em relação ao zagueiro, a busca foi iniciada recentemente e ainda não há um zagueiro na pauta ou alguém próximo de ser contratado. Esse outro volante que pode chegar a partir da contusão do Alisson vai ser debatido por agora. Só para completar sobre o São Paulo, registra que o Southampton comunicou ao tricolor que assinou um pré-contrato com o lateral esquerdo Wellington e com o atacante Juan. Agora isso se tornou oficial. São Paulo perderá os 2 jogadores das categorias de base sem qualquer lucro no fim da temporada. Pode haver a possibilidade de uma compensação financeira por agora para a liberação imediata dos 2 jogadores. A verdade é que o tricolor mandou bem mal na negociação desses atletas, precisaria ter renovado o contrato antes. Tivemos outros jogos, outros confrontos definidos. Quando você fala assim, pegar uma equipe talvez mais fraca ou que tem tecnicamente. Talvez um gap maior entre as equipes. A gente tem Atlético e CRB, São Paulo e Goiás, Vasco e Atlético Goianiense. Eu acho que fica entre Atlético e o São Paulo, que tiveram os adversários mais acessíveis. Isso, se você olhar na comparação técnica entre essas equipes, o Atlético e o São Paulo foram os clubes que se deram melhor no sorteio de hoje da Copa do Brasil. Eu acho que isso é inegável e falar a respeito disso não significa dizer nem que esses times já se classificaram, que não precisa ter jogo, nem que esse tipo de análise é desrespeitoso com relação ao CRB e ao Atlético Goianiense. É claro que não. Mesmo porque nos mata-matas, como a gente está acostumado a ver aqui no Brasil e fora do Brasil também, os jogos são muito diferentes, o comportamento das equipes é bem mais estratégico e o tal balanço da sorte e da falta de sorte, as ocasiões, as circunstâncias que fazem parte do futebol e mas muitas vezes decidem resultados, a gente muitas vezes vê equipes que a gente não espera se classificando para a fase seguinte. Eu sou uma mulher muito cética, tá bom, André Kfouri? Eu vejo o sorteio, pode ser Série A, Premier League, Mundial de Clubes. Eu tenho medo de todo mundo, muito respeito, porque a gente sabe como a Copa do Brasil, até como essas equipes encaram, né? Isso. Por exemplo, o CRB, o Goiás pode ser uma salvação de um ano. Claro. De uma folha salarial, enfim, de todo o planejamento. O Fluminense... Falar de São Paulo. Edu Afonso, chega mais aí para conversa, amigo. Aliás, temos conversa exclusiva com o presidente tricolor, Júlio Casares. Esteve contigo agora há pouco, você traz também os principais momentos desse papo. Edu, beijão, amigo, bem-vindo. Tudo bem, Glaucia? Como é que você tá? Grande beijo, abraço pro Renato, pro Zupac e pro Fã de Esportes. A gente tá até aqui num visual diferente, que é o CT da Barra Funda. O treino foi de manhã, agora nenhum jogador aqui, nem comissão técnica. Conversei mais de 40 minutos com o presidente Júlio Casares, muitos assuntos importantes, neste momento importante do São Paulo na temporada, sobre os mais diversos assuntos que envolvem o São Paulo. Claro que é impossível colocar os 41 minutos nesse momento, mas durante a nossa programação e no ESPN.com nós teremos vários trechos, vários cortes dessa entrevista. Separamos alguns para agora, que são assuntos importantes e factuais, né? O primeiro deles, o que aconteceu à tarde
O São Paulo soube o seu adversário na Copa do Brasil, o Goiás, primeiro jogo no Morumbis, o segundo lá em Goiânia, já definido pelo Goiás no Serrinha e não no Serra Dourada. Um confronto importante. O São Paulo não que tenha gostado do adversário pelo fato de ser um time da Série B, mas a logística para esse jogo é bem tranquila para o São Paulo. Uma viagem direta, uma viagem de 1h30 em voo fretado, o desgaste é bem menor, já que as partidas acontecerão em meio à disputa do Brasileiro e também da Copa Libertadores da América. Então esse foi o primeiro tema com o presidente Júlio Casares, tinha acabado de sair o sorteio e ele respondeu a gente sobre o adversário, sobre o Goiás, que o atual campeão da Copa do Brasil vai enfrentar nas oitavas de final. Os times de futebol do Brasil estão muito nivelados, né? Um time que chega numa fase dessa Copa do Brasil, todos os jogos são difíceis, todos os jogos merecem o maior cuidado, respeito. Assim o São Paulo lidou com jogos na última conquista da Copa do Brasil. Tivemos uma trajetória difícil e tivemos outra pseudomente mais fácil, que foi o Ituano e que foi o Sport, que deu trabalho. Então todos os jogos são difíceis. Nós encaramos apenas como um fator de logística, de planejamento. Mas os jogos são difíceis e nós pegamos depois grandes clubes do futebol brasileiro e passamos por eles. Nós temos que entrar com respeito e muita determinação. Mas em termos de adversário, o Goiás é uma grande equipe, tem uma camisa, uma tradição. E todo jogo de mata-mata são decisões. E decisões são jogos difíceis. E claro que no aspecto da logística, nós preferimos viajar menos. Então isso ajudou. Embora seja um tema que o presidente vem respondendo há quase 60 dias, Rames Rodrigues, e falou muito com a nossa equipe lá nos Estados Unidos sobre isso, Casares falou sobre esta ausência na reapresentação do Rames Rodrigues. O staff do jogador entrou em contato com o departamento de futebol, o Rames deveria ter voltado ontem, pela liberação, a convocação terminou na terça, na quarta deveria estar aqui no CT. Ele pediu uma liberação e lhe foi dada pelo departamento de futebol, ele permanecerá até a semana que vem. Vamos acompanhar Júlio Casares falando do colombiano melhor da Copa América. Ele é atleta do São Paulo, se tiver uma proposta nós vamos escolher, se não tiver ele deve se reapresentar. Mas deve jogar a critério do técnico. Eu sempre digo que jogador de futebol, para jogar no São Paulo, tem que querer o São Paulo. Ele tem que querer o São Paulo, tem que querer trabalhar no São Paulo, não é só ser escalado. Eu brinquei com ele, falei, Rames, você fez uma partida extraordinária, você deve ter treinado bastante para jogar assim. Fazendo isso no São Paulo, você é titular absoluto. Aí ele falou, vamos nos ver na semifinal do Brasil, o futebol é dinâmico, quem sabe. A questão do São Paulo é assim, joga no São Paulo quem tem vontade de jogar no São Paulo. Quem escala é técnico e quem se escala é jogador treinando e trabalhando. Para que ele jogue no São Paulo, como funcionário do São Paulo, ele vai ter que desempenhar dentro do treinamento aqui na Barra Funda e depois sendo escalado pelo técnico. Agora, se não tiver essa ligação, ele tem um contrato com o São Paulo. Ou tem alguém que venha e faça uma proposta, ou ele vai aí lutar por uma posição. Não tem outra saída. E mais, Calça, ainda sobre esse assunto. São Paulo renegociou uma dívida de luvas, que está sendo paga. Tem ainda o restante do contrato até a metade do ano que vem. Se essa proposta chegar, ela não precisa ser efetivamente uma proposta com valores. Se o Rames abrir mão de tudo, o que tem renegociado e o que tem para receber, o São Paulo entende que é um dinheiro que fica nos cofres do clube, então seria como se fosse um pagamento para aplicar em outros jogadores, investir em outros jogadores. Mas claro, se vier uma proposta ainda com dinheiro, melhor ainda, o São Paulo não vai colocar obstáculos, desde que a proposta seja boa para o clube e faça com que o Rames também saia daqui tranquilo, sem nenhum tipo de problema. Mais um assunto importante, esse não diz muito respeito ao São Paulo. Indiretamente o São Paulo está ligado. Ontem tivemos tudo aquilo que aconteceu lá no Engenhão, os bonecos pendurados, uma falta de respeito com a Leila, com o Edinaldo, pedido de desculpas do Textor ao final da partida. O São Paulo indiretamente foi acusado pelo Textor de jogadores não se empenharem ao máximo ou cometerem erros que não cometem no jogo contra o Palmeiras do ano passado. O São Paulo se sentiu lesado, os jogadores têm todo o departamento jurídico à disposição do clube se quiserem processar o Textor. O presidente Casares esteve na CPI depondo
E aí o Botafogo joga com o São Paulo amanhã. Então existe uma rixa talvez menor que a do Palmeiras, mas existe, porque o São Paulo foi citado dentro das acusações de manipulação de resultados e tudo mais pelo CEO do Botafogo. E aí o presidente primeiro ficou solidário ao que aconteceu, tanto com a Leila Pereira como também com o presidente da CBF. E também mandou um recado para o John Textor em relação a tudo aquilo que a gente viu ontem e que foi bastante, mas bastante contestado e repudiado por todas as pessoas lá no Engenhão. Olha, eu fiquei muito preocupado com as imagens, eu acho que é uma questão muito triste. Eu presto aqui a minha solidariedade à Leila, ao Edinaldo. Isso não se faz. Isso é um gesto desumano, um gesto preconceituoso, violento. Eu acho que, inclusive, essas pessoas não podem ficar impunes, né? Se agora os racistas do Vini Júnior foram punidos, quem colocou essa provocação, essa ameaça, porque isso pode provocar uma ameaça física, a integridade física das pessoas. Então, acho que o Botafogo deveria ser o primeiro clube a tentar descobrir quem fez, porque, salvo engano, estava no estádio, né? Que é uma propriedade da instituição. Então, eu lamento demais, quero prestar minha solidariedade à Leila e ao Edinaldo. Isso não se faz. No segundo plano, o Textor virá ao Morumbi, será muito bem tratado. Protocolarmente, nós estaremos juntos, eu espero dar um abraço nele. Claro que não muda nada o meu pensamento em relação aos atletas, aquele estudo que ele fez, que eu fui na CPI, naquelas ilações perigosas também. Isso não muda o meu comportamento e a minha visão de que aquilo foi ato irresponsável, que deve ter uma punição. Mas eu espero, Textor, que você, como um diligente que coloca a responsabilidade em outros clubes, apure quem fez isso. Foi na sua casa. Então faça isso, que você está fazendo um bem para o futebol. Aí sim é um bem para o futebol. Bem, outros assuntos muito importantes, vou dar de boca aqui, depois durante a programação a gente vai repercutir. Um dos mais importantes é sobre contratações na janela. Companheiros, vamos lá. Ficou bem claro para mim nessa entrevista, o presidente Casares fez questão de frisar que o São Paulo não abre mão do seu orçamento. Por mais que haja uma dificuldade agora grande e imediata no setor de marcação de meio de campo, que será enviada uma segunda proposta melhor aos catares que detêm lá o Al Rayyan, time do Thiago Mendes, não será feita nenhuma loucura na tentativa de contratação de 2 jogadores para marcação, um lateral esquerdo e quem sabe até mesmo um zagueiro. O São Paulo tem um orçamento e ele citou como exemplos alguns jogadores que chegaram sem tanto nome, sem tanto peso e que hoje são referências no São Paulo. O Rafael, que era um reserva com menos de 100 jogos no profissional de Galo e Cruzeiro e hoje é da seleção brasileira. O Rafinha, que para muitos já estava aposentado, veio do Grêmio, é uma liderança interna dentro do campo e fora do campo. Citou ainda o Alisson, que ontem gravemente passou por uma lesão, daqui a pouco eu dou um finalzinho falando dele, que no Grêmio estava totalmente desprestigiado, como se já não servisse para time de Série A, e no São Paulo virou uma referência com chance de ser convocado para a seleção. Citou o Ferreirinha, no mesmo caso no Grêmio desprestigiado. O Wellington Rato tinha caído para a segunda divisão com o Atlético Goianiense, chegou no São Paulo, foi um dos grandes destaques da conquista da Copa do Brasil, com 2 gols super importantes contra o Ituano e contra o Corinthians na semifinal. O Luiz Gustavo, que já estava também super experiente, está colaborando demais, então vai ser esse tipo de perfil de contratação de jogador. Sem gasto alto, sem gasto elevado, dentro do orçamento, às vezes passando um pouquinho se a necessidade for grande, mas sem entrar em leilão, sem nada, e o São Paulo está correndo atrás de pelo menos 4 posições. E falou muito também de arbitragem, a gente vai repercutir durante a próxima edição do Sport Center e no site espn.com. Alisson passou por cirurgia hoje, 6 meses, não deve voltar ainda nessa temporada, já soltou um vídeo, já conversou com o presidente. O Wellington, não chegou nada do staff dele sobre o pré-contrato assinado, ele segue jogando, mas o São Paulo está aberto a negociações e também não chegou nada da Turquia pelo Juan. Então o Tricolor está pensando agora no Juventude, na permanência do G4, no jogo que acontece no próximo domingo, lá em Brasília, Campo Neutro. Sem o Alisson, sem o Wellington, sem Igor Vinícius e ainda com dúvida em relação ao Caleri. Gláucia. Muito obrigada, Edu, trazendo informações completas aí do São Paulo, também entrevista exclusiva, como o próprio Edu falou, ao longo da nossa programação, no nosso site espn.com.br, mais da fala do presidente do São Paulo nesse bate-papo exclusivo com o nosso Edu Afonso, deixar nosso agradecimento também ao presidente que nos recebeu. Tem mais gente conversando com a nossa equipe hoje. Só na exclusividade. Só na exclusividade. Matheus Peru. A gente vai falar do Alisson já, tem a imagem da lesão dele. Tem um vídeo
dele, Pascoal. Tem um vídeo dele para dar aquela tranquilizada, aquela acalmada no coração. Já já a gente mostra tudo isso. Mas o São Paulo venceu o Grêmio, né? Entrou no G4, tabela acima. Por curioso que possa parecer, quem deu a bola para o gol do São Paulo do Lucas foi o Alisson. Né? Dá o passe para o Lucas bater de fora da área. O São Paulo fez um primeiro tempo de manual, sabe? Você pega o que o São Paulo fez no primeiro tempo e faz um manual. É um espetáculo. O que ele jogou, o Alisson, no primeiro tempo, é digno de nota. Sim. Mas o que o São Paulo não fez na etapa... O São Paulo não voltou. O São Paulo jogou o primeiro tempo e ficou fora do jogo no segundo tempo. E aí o Zubeldia, quando perde o Alisson, bota o Rato como segundo volante. Aí, então... Esse lance eu tô para acreditar o que aconteceu. Porque, Soteldo, é só dar um tapa, tá tudo aberto. Ele quis tirar muito a bola e tirou do gol. O goleiro Rafael, eu vou dizer o seguinte, o Rafael foi o personagem do jogo. Voltou da seleção, pegou tudo que podia, o que não podia. Né? Fez realmente defesas espetaculares pelo time do São Paulo. Aí também depois tem as alterações no meio-campo, que dificultam o trabalho do São Paulo Futebol Clube na etapa complementar. Tem esse chute do Nestor, já é na parte final do jogo. O São Paulo poderia ter saído desse jogo, pelo menos com um empate. O Grêmio poderia ter conquistado o empate. O Grêmio não fez um mau jogo no segundo tempo. O Grêmio não viu a bola no primeiro tempo. O PP ficou correndo atrás do Alisson e não achou. Tanto que ele sai no intervalo da partida. E depois só deu o Grêmio na etapa completa. O Reinaldo, no finalzinho do jogo, perdeu um gol também, que era aquele modelo que não pode perder, sabe? Esse lance não pode perder, foi o que ele perdeu. Então, enfim, o jogo foi bem dinâmico. Primeiro tempo no São Paulo, segundo tempo inteirinho para a equipe do Grêmio, definiu o placar, mas o Grêmio não teve essa capacidade. Né? Porque eu acho que quando tem tantas oportunidades, você tem que ter alguém capacitado, e aí faltou o capacitado, Diego Costa, que é o cara que define os placares a favor da equipe do Grêmio. É eficiente. Mauro tinha falado, né, que o desempenho tem sido melhor do que o resultado no Grêmio. Você vê esse jogo aí, o Grêmio finalizou mais do que o São Paulo jogando aqui, sem estar com o Renato ali. Acho que, se não me engano, oficialmente foram 19 finalizações, mas 17 no segundo tempo. No primeiro tempo só 2. Porque o primeiro tempo ele foi para cima mesmo. Claro, aconteceram modificações, teve mexida, tal, isso melhorou o Grêmio, mas foi buscar o empate. Aí, lógico, tá desesperado lá, de repente tomava um contra-ataque ali, aí você viu o São Paulo perdendo uma chance ou outra. Aí, Mauro, a diferença. Ah lá, primeiro tempo, 73-27, ao segundo tempo, 32-68 de posse de bola. Olha nas finalizações. Parece que são 2 jogos diferentes, né? Falei, 19, 2 no primeiro tempo do Grêmio e 17 no segundo. Juntando as duas, o São Paulo teve menos do que o Grêmio. Mas fez um primeiro tempo melhor, fez 1-0 e o Grêmio acertou o gol. Não foi só essa do Soteldo, não. O Soteldo teve outra chance e outros tiveram. O Reinaldo no finalzinho teve uma claríssima também para fazer, não conseguiu. E a bola não entrou. É a questão da tal da eficiência, né? Fez. É que eu somo as finalizações para você, eu sou boa de matemática. tiraram a tela, não vai dar 2 pra com fazer 17 deu 19 no jogo todo. Ela ia dar um show agora, hein, Zinho? 2 com 17 ela sabe, pô, tá brincando? Não, mas do outro lado tava mais difícil a conta. Fala, Zinho, quero te ouvir desse jogo também. Não, bem resumido aí pelos companheiros, né? Tempos distintos. Você falou, parece que são 2 jogos diferentes, 45 para o São Paulo e um segundo tempo bem diferente, a ponto do treinador do São Paulo ficar desesperado com o acréscimo que o juiz deu. Ele ficou bravo, né? O Zubeldia. Não, muito acréscimo, porque o Grêmio realmente... 13 minutos, sim. Foi demais mesmo, hein? 13 minutos foi muito, hein? Ele ficou doido. Porra. E aí ele não via a hora de acabar logo o jogo, porque 3 pontos fundamentais para o São Paulo, tá no G4, tá ali, tá brigando pela parte de cima da tabela, é um elenco bom, é um momento melhor. Nós demos o favoritismo para o São Paulo, né? Todos nós falamos isso ontem aqui no programa, mas foi mais difícil do que eu pensei. Eu pensei que o São Paulo vence, quando faz logo 1-0 com o Lucas e faz um primeiro tempo com essa posse de bola, com o número de finalizações, achei que seria um jogo mais calmo, mais tranquilo. E o Grêmio demonstra que tem da onde tirar para realmente sair da onde está, essa parte de baixo da tabela.
tem bons jogadores. O Renato precisa, claro, arrumar isso, trabalhar mais isso. Essa eficiência que o Mauro Naves falou precisa ter, e aí o Pascoal lembra, o Diego Costa é fundamental para isso, é o cara da definição, do momento final, mas o Soteldo não pode perder gols como não só ele, mas principalmente essa que foi muito preciosismo. Meu amigo, a fase não tá para escolher muito não, enche o pé para dentro do gol, cara. Pô, é o Grêmio precisando e jogando bem o segundo tempo. Ali uma chapa então, resolvia, Zinho. Era só dar uma chapada na bola, ele estava de frente pro gol, uma chapada na bola. Às vezes o simples funciona, né, Pascoal? O simples ajuda. Ó, deixa eu fazer um negócio aqui. Eu quero ouvir o Zubeldia falando desses acréscimos, porque o Zinho ele ficou louco, hein? Eu acho até que ele tem razão na reclamação. Mas o Zubeldia, eu vou falar um negócio pra você. Fala aí, Zubeldia, o que foi que você não gostou, homem? Queria que você falasse um pouquinho sobre os acréscimos no final do jogo. O juiz acabou dando 13 minutos. Se isso, na sua opinião, acabou contribuindo para um jogo... 13 minutos para um jogo. Creo que é a primeira vez que lo veo aqui. Eu também. 13 minutos. Mamita. Dessa vez ele foi espirituoso, educado e tal, mas dá uma cornetada. Eu achei muito, tá? Eu achei muito acréscimo. Eu acho que ele errou na conta, viu? Eu vi os comentários depois, eu acho que o relógio do juiz estava doido. Porque ele tinha dado 10, que viraram 13, porque ainda teve uma parada. Não, pois teve a expulsão do Igor. 54, o Igor é expulso. 9, 10, eu acho que nós já vimos aqui nesse campeonato. 13, realmente, acho que não foi recorde ontem. 13 minutos. Bastante assim. coisa, Estou né? tentando lembrar um jogo. Acho que ele deu um tempo de prorrogação. É verdade. Era 4, 5 minutos, era um padrão, né? Depois começou a ter 8, 9. O negócio é o seguinte, o juiz gostou tanto do jogo. Primeiro tempo, São Paulo arrebentando. Segundo tempo, o Grêmio melhorou. Falou, eu vou dar mais um tempinho aí pra ver quem vai ser o melhor mesmo. Deixa eu dar o terceiro tempo, né? Pra ver o que vai acontecer aqui. Não, então nessa o Zubeldia Agora, tem nesse razão. caso do tempo, eu achei excessivo. Passou do tom. Aliás, o árbitro não teve uma boa atuação. Não teve uma boa atuação. Ele tentou segurar o jogo com um cartão, depois se perdeu nos cartões, teve que expulsar o jogador de São Paulo. Enfim, ele se perdeu completamente. Agora, a nota é a contusão do Alisson sozinho. Puxa vida, é de se lamentar. Depois da entrevista, né, o Lucas fala que o Alisson é o melhor jogador do São Paulo. Mas para mim, nossa, eu não gosto nem de ver isso. Eu já vi tantas vezes que eu vejo me dar agonia. Porque o pé prende no chão e o braço ainda bate na direção da perna. Vocês viram isso? Sim. É uma coisa assim que me... é uma agonia. Porque os jogadores, quando veem ele cair, já vão correndo lá e já pedem substituição. Porque o jogador de futebol, o Zinho, brilhante atleta, já reconhece o problema. Os caras percebem o acontecimento. E o São Paulo perdeu o Pablo Maia, que não sabe ainda quando vai voltar. É bom a gente lembrar, né, a solidez defensiva do meio-campo, porque o Alisson é esse pilar, por mais que não fosse a função original. O Alisson é o cara da segurança do meio-campo. Comprometido. Agora, o Luiz vai voltar a ser o volante. Luiz Gustavo. Mas tem o Bobadilha para fazer o segundo volante. Gente, para mim, perde o jogador mais consistente. O jogador que mais ajudava o time do São Paulo no contexto todo. No meio-campo, no ataque, ajuda todos os companheiros dentro de campo. Então, para mim, a perda do Alisson é uma perda irreparável para o elenco do São Paulo. Não tem outro. Sim. O Pablo Maia machucou, poderia ser o Pablo Maia. Não tem outro. O Alisson, olha isso aí, o ranking dele no time, ele é o primeiro em tudo. Olha o jogador que o São Paulo perdeu. Aliás, encontrado pelo Dorival Júnior, né? É bom a gente lembrar, né? Quem foi colocando ele para trás no campo ali foi o Dorival. E assim, acho que para você... Para o Lucas, que falou sobre isso, você lembrou? Ele elogia, dizendo que é o jogador mais efetivo, né? O melhor jogador do São Paulo. E para a torcida do São Paulo, que fica preocupada. Você lembrou bem, Pascoal, já não tem o Pablo Maia. E agora você perde um cara, até para tocar essa bola lá no Zinho, que tem... É primeiro no ranking de muitos quesitos de, em tese, jogadores diferentes. E ele conseguiu condensar ali uma segurança defensiva, uma capacidade de criação, auxiliando os caras de frente ali, os 4, que eu acho que vai ser difícil você repor, mesmo que você olhe muito para dentro desse elenco. Primeiro é desejar uma recuperação a melhor possível para esse atleta profissional, né? O Alisson é um cara que eu nem o conheço pessoalmente, mas todos ali do meio, né, do futebol, não vejo ninguém falar nada do Alisson, né? Um cara atleta, correto,
calado ali na dele, vai trabalhando, não era um cara muito exaltado, né? Sempre se fala mais do atacante, ou de repente do zagueirão, do goleiro, e vocês definem, e eu fico muito feliz quando eu vejo essa exaltação e reconhecimento a jogadores que de repente não aparecem muito para a torcida, mas é fundamental para um time, e o Alisson é ponto de equilíbrio. Pascoal, mais uma vez, concordando com o Pascoal, o Pablo Maia, que é jogador de seleção brasileira, não é? Pablo Maia estava sendo convocado para a seleção brasileira. Ótimo primeiro volante. Sim. Jovem, promessa. Faz falta, continua fazendo falta. Espero que volte para o São Paulo a jogar. E para a gente também que gosta de futebol, bons jogadores, é muito bom vê-los dentro de campo. Mas o São Paulo se virou, se organizou. Passa muito por essa postura do Alisson, que ora é um meia, que às vezes sai pelo lado direito, como um elemento surpresa, e que muitas vezes, como infelizmente nesse lance, ele estava dentro da área ali para defender, para ajudar. Foi dentro da área, né? Então, assim, uma cena muito forte. A gente que foi atleta, todos, né? Mas a gente foi atleta, vê o lance assim, dá aquela dor lá, né? Dentro da gente também, porque a gente sofre com o cara, sabe, quem já passou por isso. Alisson, o melhor de Deus aí para você na sua recuperação. Você é guerreiro, é forte, vai passar por essa. E o São Paulo vai ter que trabalhar para arrumar ali quem é que vai fazer essa função. O Bobadilha é bom jogador, Luiz Gustavo nem se fala, experiente, não sei, adaptar alguém ali, mas vai sentir. Sente com certeza, porque o Alisson, ele tá brigando pelo prêmio, né? Nesse momento do campeonato, a bola de prata, eu vi ali, escrito ali, o segundo melhor volante. Então, assim, é o nível dele, muito lá em cima. Eu espero que ele também tenha muita força nesse momento, né? Porque a gente sabe, ele já nos declarou aqui nessa mesa mesmo, no outro programa, né? A Bola da Vez, que ele veio, quando ele pensou em abandonar o futebol, queria ir embora, enfim, estava com a cabeça ruim, pensou até bobagens, etc. Aí consegue dar a volta por cima com a ajuda de psicólogos, evidentemente, e volta a jogar demais, né? Aí, de repente, ele sofre esse baque agora, né? O que ele vai ficar pensando? Pô, caramba, lutei tanto para voltar, etc. Vou ficar de fora? Vai ficar, Alisson, mas Deus sabe o que vai fazer com você. Você ainda terá muitas alegrias dentro de campo, cabeça firme, muita ajuda. E o técnico vai ter que procurar. Ele recebeu uns caras aí de fora, que Lisieiro, que voltou, que pode ser lateral esquerdo. Lateral esquerdo, mas se o Wellington sair, já vai ficar complicado se não, ali. Vem aqui. Senão ele busca os caras lá na frente, Galopo. Ele vai ter que inventar enquanto ele já tinha falado. Ele pediu reforço. Ele já tinha pedido o volante. O Galopo jogou mais atrás, não teve já com ele? É uma solução. Tem aquele Mendes também, pra gente ir pro intervalo de uma maneira mais leve. O Alisson, tem o Rames Rodrigues, pô. Mas não de volante. O melhor jogador da Copa América. Tá certo isso? Não, isso é para provocar os... Eu vou até pro intervalo aqui, mas eu vou pro intervalo com a mensagem do próprio Alisson, que está em recuperação. Nosso beijo carinhoso para você, Alisson, claro. E que você possa retornar o mais breve possível, seja acolhido nessa caminhada. Beijo. Força. Fala, torcida tricolor. Fala, galera, tudo bem? Passando aqui para agradecer a todos vocês aí pelo carinho, pelas mensagens, pelo apoio. Foi um momento muito difícil ontem, mas estou muito feliz por ter dado tudo certo aqui com a cirurgia. A cirurgia foi muito bem sucedida. Agradecer a todos os profissionais do clube, os fisioterapeutas, os médicos, a todos os envolvidos, os profissionais aqui do Aysen também. Agradecer meus companheiros, a comissão, presidente, diretoria, todos ali do clube. E tenho certeza absoluta que irei voltar mais forte, viu? Estarei, infelizmente ausente, mas torcendo muito pelos meus companheiros, pela comissão, que eu tenho certeza que eles continuarão fazendo um grande ano e conquistando grandes coisas para que a gente possa sorrir no fim do ano. Tamo junto e mais uma vez obrigado por tudo. Buzinando também na arbitragem, que é aquilo que a gente falou outro dia. O Zubeldia, ótimo técnico e tal,
mas não é, no comportamento não é muito diferente dos nossos e dos portugueses e dos japoneses. Ele reclama bastante também. Mas de fato, você se refere à lesão do Alisson, né? Que eu acho que vai ser um problema grande pro São Paulo. Ele foi sozinho ali, né? A lesão dele. Nossa, chocante, né? A forma como ele dobra. Quebrou o tornozelo, né? A gente colocou essa matéria no site, matéria do Guilherme Azevedo, mostrando quais são as alternativas para ele. Uma delas, por exemplo, é o Lisiero e o Jackson Mendes, que estão de volta, né? De empréstimo, que podem entrar nessa vaga. Tem alguns outros jogadores jovens e tal. Mas o próprio Zubeldia admitiu que precisa de reforços e que é uma situação complicada na reta mais decisiva da temporada, né? Principalmente a saída do Alisson é crucial pro time, né? Sormani, como é que foi o jogo ontem? Você que acompanhou também, 1-0 São Paulo. Gol do Lucas, que tem sido uma peça... belíssimo, né? O Lucas é muito bom jogador, ele é muito diferente, né? Agora, o São Paulo depois jogou menos do que pôde ou o Grêmio que saiu debandado para buscar o resultado e causou um calor no São Paulo? Não, o primeiro tempo foi do São Paulo, tá? Eu acho que foram 72% de posse de bola do São Paulo. O São Paulo chutou 9 bolas no gol, o Grêmio só 2. Aí no segundo tempo, o que acontece? O Alexandre Mendes, que é muito mais técnico que o Renato Gaúcho, que na verdade, todo mundo fala isso, né? Que o técnico, na verdade, é o Alexandre Mendes e não o Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho não pôde trabalhar porque ele estava gripado e não foi pro banco. Então foi lá o Alexandre Mendes. O que ele faz? Ele faz 2 alterações no intervalo do jogo e essas alterações, elas mudaram completamente a cara da partida em favor do Grêmio. O que ele fez? Ele tirou o Galdino, que é um jogador bem limitado, e colocou deixa eu ver aqui. Ele tirou o Galdino e colocou o Natan, que jogou no Fluminense. Sim. E ele tirou o PP, que também estava jogando muito mal, e colocou o Carvalho. O Grêmio passou a ter controle do jogo ali, principalmente no setor do meio campo. E cresceu no jogo. Dominou. Rebote era do Grêmio. Marcação, estava muito mais bem postado o time do Grêmio. Com a posse de bola na criação, havia mais opções de troca de passe, porque o Grêmio, com essas modificações, passou a preencher melhor o setor. Cresceu no jogo. Dominou completamente o São Paulo no segundo tempo. O Rafael fez ótimas defesas. Olha o Soteldo. Olha o Soteldo. Aí é gol perdido, hein? Não, isso é um gol. Isso é um gol perdido. Os últimos jogos do Grêmio que eu vi, apesar de todo esse problemaço do Grêmio, tem 2 jogadores que me chamavam a atenção na equipe e que estavam no banco ontem. O Carbajo e o Gustavo Nunes. O Gustavo Nunes entrou no segundo tempo, entrou bem, criou algumas oportunidades. O Carbajo entrou no intervalo que eu te falei, tá? Mas no segundo tempo... Por que banca esses caras? Aí é predileção de treinador, né? Agora, pelo que o Grêmio mostrou no segundo tempo, o resultado não foi justo. Aí o Galo perde esse gol aí. Aliás, o Zubeldia tirou. O Caleri saiu machucado, tá? Mas ele tirou o Lucas Moura e tirou o Luciano. Como é que chama lá? Aquele fez... O Chile Quento, lá do São Paulo. Luciano, não é isso? Luciano, exato. Tirou, então ele tira Luciano, Caleri e Lucas Moura. Caleri sai por contusão. Aí, olha esse gol que o Reinaldo perdeu também, foi o André Silva, no contra-ataque. O banco inteiro queria bater nele. Podia ter passado a bola. Exato, ele podia ter passado a bola. Mas o resultado mais justo seria o empate. Então, um recado pra torcida do Grêmio. Se o Grêmio jogar sempre assim, escapa fácil do rebaixamento. Fácil, porque o Grêmio jogou mais do que o São Paulo. Chutou 17 vezes no segundo tempo. São Paulo só 5. Então houve um amplo domínio do São Paulo, entendeu? Do Grêmio no total da partida. Agora, o problema do São Paulo é o Alisson, né? Quem é que vai jogar agora nessa posição? Esse é o problema, porque o São Paulo tem pela frente Libertadores, ele tem Copa do Brasil e tem o próprio Campeonato Brasileiro. O Pablo Maia tá machucado. Não se sabe ainda quando ele pode voltar. E não vai ser pra já, pelo que eu... Lá pra setembro, por aí. Lá pra setembro. Quem é que vai jogar? Ele vai colocar o Bobadilha? Ele vai colocar o Nestor? Ele poderia colocar o Nestor como volante, segundo volante ali. Que era a posição dele, né? Exatamente. Sim. Assim como o Alisson tá fazendo essa função pelo lado direito, o Nestor podia perfeitamente fazer usando mais o lado esquerdo do campo. Eu optaria por isso. Eu optaria pelo Nestor. E não dá pra fazer o Rato, porque o Rato, ele não é esse segundo volante, né? Ele é um cara que ajuda na marcação,
mas também não é um ponta, mas ele é um meia, Facinca, que joga mais aberto ali pela direita, tem uma boa qualidade na bola parada, né? Na cobrança de escanteio e de falta. E é um cara que sabe lançar bem. Eu acho que não é o Rato. Se alguém tá imaginando o Rato aí, eu acho que é mais o Nestor mesmo. Aí compõe. Acho que vai ser Bobadilha e Nestor. Eu acho que o Bobadilha, ele não é o mais talentoso dos meio-campistas do São Paulo. Mas ele tem um fôlego absurdo, né? E o São Paulo precisa dessa proteção. Eu acho que do Zubeldia, eu vou retirar aquilo que eu falei do Zubeldia, da sinergia dele com a torcida, legal, dele vibrar e tal. Eu acho que ele tá num tom um pouquinho acima, sabe? Nas entrevistas, o que ele fez recentemente com o repórter da Globo aí, um negócio nada a ver, né? Nada a ver. Reclamar toda hora de arbitragem, né? E aí um recado pro presidente do São Paulo. Eu tava lá com ele, lá, inclusive na Copa América, o Casares. Casares, você é presidente, meu. Tem que chegar no cara e falar, opa, isso daí não combina com o São Paulo, não, cara. É toda hora batendo, toda hora batendo, toda hora batendo, toda hora batendo. Deselegante, né, nas entrevistas, dentro de campo chiliquento, reclamando de tudo. Porque aí o cara começa a desfocar, né? O cara começa a reclamar das coisas e não tá analisando a tática. O técnico, ele precisa ter a calma ali na beira do campo para analisar taticamente o que tá acontecendo. E ontem foi culpa do Zubeldia, essa pressão, esse calor aí que o Grêmio deu. Isso daí é culpa do técnico. Mas aí entra no que eu falei, ele tirou todo mundo do ataque. Culpa do principais jogadores do São Paulo, ele tirou. Culpa do técnico. Desculpa, Quesada, o Lucas Moura, quando sai, ele sai com um cara de poucos amigos. O Luciano, a mesma coisa. O Nestor no banco, pra mim, me chama muito atenção. Não é porque... Não, é que ele optou pelo Bobadilha e pelo Alisson. Ele poderia ter optado pelo Alisson e pelo Nestor. Agora não tem mais. Agora é Bobadilha e Nestor, né? Acho que não tem mais dúvida, né? Sim, não tenha dúvida. Ou o Galopo, que originalmente é dessa função. Eu acho o Nestor mais jogador. Ô Luiz, como é que se constrói? O São Paulo precisa ir ao mercado agora com urgência, como pediu o Zubeldia, ou dá pra arrumar dentro de casa? Ou o próprio Grêmio também? Eu acho que, por ser o Alisson, talvez precise ir ao mercado, porque realmente é uma posição crucial ali que não tem reposição. Eu acho o São Paulo um bom time, tem bom elenco. A gente tá falando de Galopo, tá falando de Luciano, se voltar o Rames, enfim. O São Paulo tem um bom elenco, principalmente do meio pra frente, mas na posição do Alisson eu realmente acho difícil, assim, essas opções. Só que também não tem, né? Aí você pensa... Pituca lá, não dá ideia. Você não vai vender o Pituca. Não. Mas... O Schmidt, que era do São Paulo, fazendo um primeiro volante ali, você podendo liberar mais o Nestor ainda, imagina. Mas eu acho que de qualquer forma o São Paulo segue forte. Me surpreendeu essa oscilação no jogo de ontem. De fato, a gente até falou ontem, né? Achava o São Paulo muito favorito para esse jogo e não foi o que o jogo mostrou. Mas eu acho que o São Paulo segue forte para as disputas que tem. Acho que é um time que obviamente vai focar na Libertadores, porque é a competição que o São Paulino adora. Mas, de fato, a saída do Alisson mexe bastante. Talvez fosse o jogador, aquele que se perguntar pro torcedor São Paulino, quem você não quer perder do time? Ele falaria o Alisson. Gustavo também, não pode esquecer. É verdade, esquecemos o Luiz Gustavo, que também é um jogador com, né, um volante. Tarimbado, um volante de respeito. Então, é isso, tem elenco. Eu acho que não é um drama pro São Paulo. O São Paulo segue forte, mas ontem não foi uma boa atuação. Pra mim, o Luiz Gustavo tinha que ser um segundo volante. Um primeiro tem que ser um cara mais... Não brucutu, tá? Mas um cara mais marcador. O Luiz tem uma... Tipo o Schmidt. Ele tem uma tipo classe... Tipo o Aníbal Moreno. O Luiz é o segundo, entendeu? É o cara pra pegar... Porque ele tem uma qualidade incrível, né? O Luiz, dá passe de 30 metros com qualidade, né? Jogava na Alemanha, tudo. Um cara que tem uma baita categoria. Agora, o nosso Luiz aqui, que tem uma ótima categoria também, o nosso editor-chefe da Placar, falou de oscilação. Oscilação é uma palavra que vem perseguindo o São Paulo nos últimos anos, seja qual for o técnico. Sim. Dorival, Diniz, Rogério Ceni, Carpini. São Paulo consegue fazer coisas incríveis, né? Pro bom, assim, fala, porra, que legal, que jogo. E dentro do jogo, às vezes, dá essas desfocadas, né? Ontem o time deu uma desfocada no segundo tempo. É que a sorte do São Paulo é que o São Paulo tá enfrentando um Grêmio, Facincani, que não tá bem da cabeça. E tá doente do pé. Se fosse um time um pouquinho melhor, o São Paulo tinha tomado ontem a virada. Teria perdido o jogo no Morumbi. O segundo tempo do São Paulo foi ruim. Foi de um time desligado. Embora o André Silva tenha tido essa chance aí, o Giovani bem definiu, né? O Grêmio praticamente não existiu no primeiro tempo ofensivamente. No segundo, o São Paulo criou um sistema ali para falar, vem atacar a gente aqui. Vem aqui, se vocês tiverem capacidade de virar o jogo, ok. E o Grêmio, infelizmente, não teve. O Grêmio vai ganhar reforços agora, tá? O Aravena e também o Matias Arezzo, que é um bom centroavante. Para mim, vai me surpreender se esse jovem não começar a meter gol na equipe do Grêmio. Eu acho ele bom
e talentoso. E o São Paulo, até agora, nenhuma movimentação de mercado, mas tem a volta de Rames Rodrigues. E aí? Olha lá. Esse ontem, os Beldi, aliás, é o São Paulo desabafando após o resultado, né? Enfim, ele é um cara bastante intenso e tal. Até o Arboleda ontem foi aos microfones e desabafou. Daqui a pouco a gente ouve o Arboleda. Mas a questão que fica é, o Grêmio, pra mim, ganha uma opção que, obviamente, vai ser titular. E o São Paulo ganha um abacaxi colombiano, ou dá pra resolver essa história? Pode ficar doce esse abacaxi, né? Se resolver o problema, eu acho, cara, assim, a gente já falou isso aqui. É difícil entender como um jogador com a qualidade do Rames não tem sido levado em conta pelos treinadores. Alguma coisa tem que talvez a gente só vá saber o dia que ele sair do São Paulo. Mas, se resolve, cara, você ganha um dos melhores meias, um dos mais cerebrais e tecnicamente talentosos que o futebol brasileiro poderia ter. Então, eu, como fã de futebol, inclusive, torço para que isso aconteça. É ótimo ter o Rames no Brasileirão se ele estiver bem, como estava na Copa América. Quesada, você viu de perto, Quesada? Você viu de perto e você conversou com o presidente Júlio Casares. Qual é a posição oficial do São Paulo sobre essa história? Se de fato o São Paulo está aberto a propostas ou ele não mexe nesse jogador até o término do contrato? Não, o que o São Paulo quer é que o Rames seja na Colômbia o que ele não é no São Paulo. Só que aí precisa entender o seguinte, na Colômbia ele é tratado como Messi. O Rames é o Messi da Colômbia, ele tem esse status lá. Você conversa com os colombianos, você fala, não é possível que o Rames seja tudo isso. Aí não engana a gente, porque a gente vê ele no São Paulo, né? A gente vê o cara no São Paulo. Ele é tratado como o gênio da lamparina. Inclusive, o nosso amigo da Colômbia lá, né? O Jaime, amigo do Klaus, Jaime Dinas, né? Ele é gênio de la lamparita. Até o Rames falou, esse cara tá forçando a barra, eu também não sou tudo isso. Mas fala, sim, sou eu. Assim, esse cara aí que tá na tela, ele é tratado como o Messi colombiano. Tudo gira em torno dele. E gira mesmo. E aí ele funciona. No São Paulo a parada é diferente, né? Ele vai se coçar num lugar que tem Luciano. Você acha que é fácil ter um Luciano ali? Um Caleri? Um Lucas? Ele vai querer se criar em cima desses caras? Não vai se criar. Esse é o primeiro ponto. E um detalhe, nós estamos comparando uma competição de tiro curto, que são 6 jogos só. Na final, o Rames não jogou absolutamente nada contra a Argentina. Aqui no futebol brasileiro, cara, são 38 rodadas de Campeonato Brasileiro. Libertadores são 13 jogos. Copa do Brasil são mais 10, 11, 12, 13 jogos. O cara não vai conseguir ter essa intensidade. E não tem, o Rames não tem essa intensidade. Até durante os jogos, ele baixa a intensidade dele. Contra o Brasil, ele jogou bem até ali uns 60 minutos, mas ele deu uma sumida também. Então é complicado. Agora, o São Paulo tem um gasto absurdo com esse cara, né? Eu acho que o custo-benefício, ele é